Queridos, então, o Vinícius já falou quem eu sou, né? E tem uns que eu conheço aqui de ver. Eu tenho a minha aluna adulta, a minha aluna na escola. Ela é uma excelente aluna, inclusive, lá na escola da Adelaide. Ela é excelente aluna, é brilhante. E a gente fica muito feliz de poder compartilhar da palavra. Eu fico assim até achando que necessidade de eu estar aqui não tem, porque está indo tão bem o trabalho, eu tenho acompanhado, eu e meu filho chama Jada, ele é pastor também, e está indo tão bem, e onde o Vinícius e Mariana estão, não é só eles, eu sei que vocês é um grupo, mas onde eles estão é bênção sem medida, eu quero estar perto para ser abençoado também. Então, até a minha visão é meio egoísta, não é muito boa não, eu quero a bênção deles. Então não precisaria. Mas é uma honra para mim. A gente olha assim, eu sonho, eu sou um velho sonhador, e não sei se é bom ou se é ruim, porque quanto mais sonha, mais possibilidade de frustração a gente tem. Mas sem sonhar também a vida é inútil, então melhor sonhar do que ter uma expectativa. E eu sonho daqui mais 2 anos ou 3 anos, eu aposento por idade. Não tem jeito do governo falar que não vai ter, porque eu já tenho 65 anos, só na escola que disse que eu tenho que ir até os 75, eu não vou viver esse tanto tempo. Então é assim, meu sonho é pequenos trabalhos verdadeiros. Eu acredito muito nessa busca por algo novo, vivo, sem muita coisinha daqui e dali, sabe? A gente inventa tanta coisa, dificulta tanto o caminho no reino. E eu falei que a gente tem que acabar com isso. Mas acabar com isso é muito difícil. Desde 78 eu estou no caminho e lutei a vida toda contra muitas coisas, nunca venci nada. Eu sempre sou voto vencido em presbitério, alguns me detestam por causa disso, é um horror. Mas eu estou indo, vai indo. Tenho que continuar a vida assim. Então, o meu projeto é esse, de um dia começar algo também, ou de repente até vir ser pastoreado pelo Vinícius e outros irmãos, porque minha vida não sou pastor, a gente é colega de reino. A gente põe título e parece que coloca longe um do outro, Então, posso vir aqui depois, daqui uns 4 anos, frequentar com vocês. Não vai ser aqui, porque eu vejo muito assim a vida como o Rio São Francisco. Eu sou péssimo de geografia, tá bom? Se tiver alguém professor de geografia aqui, esquece. Mas quando começa o Rio São Francisco e é perto de nós aqui, são as gotinhas que caem assim e ninguém imagina que vai tornar o velho Chico, que banha esse Nordeste todo e traz tanta vida. Mas o começo é uns pinguinhos, ninguém vê onde começa. Então aqui, quem sabe, está um novo velho Chico, um novo Chico, para abençoar muitas vidas. Eu quero compartilhar um texto que talvez não é um texto... Como é que escolhe esse texto? Eu não sei porque eu escolhi. Mas ele fala muito ao meu coração. Então eu escolhi esse texto para falar para vocês. E esse texto também ele vai muito na contramão de tudo que é dito. Então é muito complicado. E está sendo filmado. Isso é muito perigoso isso. Então, assim, quando não se tem escolha. Quando não se tem escolha. E o texto é o texto de Gênesis 16, começando do versículo 1. Depois tem um outro texto, eu vou lendo e depois a gente vai compartilhando aqui. E se você quiser fazer uma pergunta no meio da prédica, se é isso que chama, não sei, da palavra, você pode falar, eu não estou entendendo como é que funciona isso, e a gente conversa, tá bom? Diz assim o texto, Gênesis 16, a partir do versículo 1, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anunciou ao conselho de Sarai. Abrão anuiu ao conselho de Sarai.
Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te darei a minha serva para a possuíres. E ela, eu te dei, aliás, né? E ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor em letra maiúscula aqui, é uma cristofania, é Jesus trabalhando no Antigo Testamento. O anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ela será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Ber-Lahai. Está entre Gades e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão. Abrão a seu filho lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Agora, o capítulo 21, a história aqui já é bem complicada. O capítulo 21 piora bastante. 21, versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abrão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abrão, caçoava de Isaac, disse a Abrão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abrão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abrão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, tomou pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino
daí de onde estás. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar ainda. Texto longo, mas é necessário para a gente ter um contexto, tá bom, queridos? Deus Santo, que privilégio grande, ó Pai, estar nessa comum unidade de santos, ó Deus. O Senhor, ó Pai, chamou esse grupo, chamou esse povo. O Senhor tem fortalecido esse povo através da adoração, da comunhão, da palavra. E agora, ó Pai, eu fico imensamente feliz de participar desse momento histórico, de algo muito grande que o Senhor está fazendo, vai fazer com estes teus filhos e filhas que aqui congregam por enquanto. Em nome de Jesus nós oramos, fala conosco. Amém. Então, eu disse do início que o nosso tema, para a gente ter o recurso mnemônico para guardar, um recurso mental, que a gente tem título, você fala, tem um título, e tem umas ideias partidas em 3 ali, parece que fica mais fácil de guardar, nem sei se fica, né? Então a gente olha para esse texto e lembra de um ditado muito comum, que diz assim, né? Você é fruto das suas escolhas. Esse ditado, na verdade, ele é de um homem, um escritor bem famoso, Dante Locatelli. Ele fala, você é fruto das suas escolhas. E a gente acredita muito nisso hoje, na época de muito coach, né, que fala, você tem que acreditar, vai dar certo, e você é fruto das suas escolhas. E, de fato, as nossas escolhas têm força motriz para o nosso desempenho. Mas e quando não se tem escolhas? É porque na vida tem gente que não tem escolhas. E quando a gente reúne assim, eu tenho que pensar em você, tem que pensar em mim e tem que pensar nas pessoas que moram aqui no bairro. E tem que pensar na Ucrânia, tem que pensar na África, tem que pensar no Jequitinhonha, porque tudo é criado por Deus, são filhos criados por Deus, alguns regenerados, outros não, e muitos desses não têm escolha. E aí a gente começa a pensar em Agar. Agar era uma pessoa que nunca teve escolha. É tão difícil pensar numa história assim. Primeiro, ela não escolheu como existir. Mas ninguém escolhe. Ninguém escolhe, mas nem sempre nasce na situação que ela nasceu. Agar era pobre, egípcia, escrava. Ela foi dada por Abrão como presente. Vou te dar um presente. Um escravo. Que absurdo isso, eu acho tão absurdo isso em todo o tempo da história, isso não entra na minha cabeça, como é que alguém pode ser escravo de outro alguém? E alguém crente, porque Abraão é crente, Sara é crente, e tem uma escrava, e está tudo bem. Parecendo os crentes do sul dos Estados Unidos, né, que custaram aceitar que o negro tinha que ser livre, não, isso aqui tem que ser, a Bíblia ensina que tem que ser escravo nosso, nunca ensinou isso. Então esses quadros estão aqui, não é que Deus escolheu Agar para ser escrava, ela não teve escolha. E Deus não há um determinismo histórico, eu determino que você vai nascer escrava. Ela nasceu escrava, é a história isso. Né? Ela não escolheu como nascer. Então, se ela fosse escolher como nascer, talvez eu quero nascer lá no Egito com o meu povo. Eu sou egípcio, eu quero nascer entre os egípcios. Essa coisa de não escolher para nascer eu acho muito estranho, eu sofri muito com isso, porque eu sou de uma família muito pobre e muito desajustada. Eu era para ser ladrão, qualquer coisa desse tipo, assim, pelo histórico, onde eu nasci, porque meu pai era alcoólatra. Eu sou o 4º filho de 11, nós somos 11 irmãos.
E meu pai bebia muito, e meu pai começou a ganhar dinheiro em Paranavaí em 1961 eu nasci, mas 61, 70, ele tornou-se construtor, ganhou dinheiro, não tinha estrutura, foi da roça para a cidade, o dinheiro subiu a cabeça, apareceu mulheres, jogos, bebida e virou um inferno na nossa vida. E aí, naquele tempo no Paraná, tinha uma coisa interessante. Quem foi para o Paraná de 1932 para lá, foi para desbravar, era pioneiros. E o governo, para ver quem tinha coragem, dava datas, era chamado datas. O que é data? É um lote mineiro. Só que aí juntava duas famílias e era uma data, dividia a data e uma para a família, outra para outra, que eram tudo parentes mineiros que migraram para lá. Eu sou mineiro de coração e mineiro de pai, mãe, avós e tudo. Sou paranaense de nascença. E aí eu fui vendo, foi crescendo. Aí de um lado da minha casa tinha uns primos, meu tio Chico, tia Raimunda. A tia Raimunda é a irmã do meu pai, o tio Chico é a irmã da minha avó materna. Era assim que funcionava. E eles bem-sucedidos. Todo mundo aprendia tudo na escola, era uma maravilha. Eles eram tudo menino brilhante, tinha só 7 filhos e brilhantes. Do outro lado, um militar que era, na época, era sargento, novo, forte, rico, tá? E nós que era pobreza miserável. Eu falei, Deus do céu, como é que errou a casa desse jeito? Eu podia ter nascido na direita, podia ter nasci aqui, filho do Juversino da Augusta, eu não vou prestar nunca, não tem jeito, né? A gente trabalhava muito, né? Então, com 5 anos, eu catava reciclável. Reciclável era agora, na época era lixo. Catava lixo. Meu irmão mais velho era lixeiro mor, eu era aprendiz de lixeiro e assim por diante. Para viver, não é que a gente queria. Não teve escolha. Não tive escolha como nascer e nem como trabalhar. E aí a gente trabalhava, ia para a escola com a unha suja, porque você está cavucando, caçando osso, metal, ferro, alumínio. Então a unha suja. Aí chegava na escola, a nossa família tinha um nome na escola, eram os porquinhos. Não dava tempo de tomar banho, ia para a escola assim. Aí bullying, não era bullying naquela época, era normal, ditadura, meritocracia. Você não merece, é porco mesmo. Se merecesse, você está aí porque você não merece. Então não tinha essa coisa de, eu não escolhi, você não escolheu não, escolheu assim, escolheu errado. Sua mãe, seu pai escolheu errado, está pagando por isso. É um karma seu, se vira. Né? E eu ficava assim. Então, mas a situação de Agar era muito pior. Ela está em outro país e ela é escrava. Então ela não escolheu como nascer, né? A consequência disso, eu fico pensando, Agar sendo escrava de uns crentes que lia a Torá, poucas pessoas liam naquela época, a bem da verdade. Talvez Abraão nunca leu, né? Mas eles ouviam, havia tradição oral, cantava a Torá, fazia orações ao Deus eterno e a escrava lá. Então, primeiro ela não escolheu como vir para a história, foi muito triste. Mas a pior coisa, não sei se tem pior do que isso, né? Piorou ainda, ela não escolheu como casar-se. Gente, talvez não, sonho de qualquer menina. Hoje está meio complexo falar isso, porque dizem que está mudando, ninguém mais quer casar-se, ninguém mais quer, inclusive não quer nem sexo mais. Tem países que eles não querem mais sexo, quer só jogar videogame. Cada culto. Eles ficam, gente, namora. Não, eu estou num jogo aqui, tem que terminar, aqui, bater. E não namora mais. Então, enquanto ele ficava, filho, cuidado. Não, vai. E eles não vão. Então mudou. Mas naquela época ainda, o sonho de Agar era casar com um egípcio bonito, forte, musculoso, que todo mundo sonha com isso. Daí não dá certo, casa com um terrão. Daí ele casa comigo. Mas ela sonhou, fez um alvo lá, tudo. Tinha um sonho de casar. E aí, essa parte é muito triste. Ela tinha entre 12 e 15 anos, Agar. Tinha 12 e 15 anos. O casamento, então, certamente seria o maior sonho para Agar. E aí, o que Sara fala? Eu quero que você durma, você vai ser mulher do meu marido. Ele tinha 85 anos. Uma menina de entre 12 a 15 anos, ela é estuprada. Porque esse é estupro, isso aí, não tem outro nome para isso. O pai Abraão, pode ser pai do que for, aqui é estupro. Sabe por quê? Porque ela não tinha quem defendesse ela. Ela era escrava, ela não escolheu como nascer.
Isso me dói muito, sabe, tratar desse tema, porque isso aqui é um quadro que acontece todos os dias. Então ela é estuprada, é violentada. E ela, com essa dor, ela foge. Foge, Deus fala, volta. É aí que ela não entende mesmo. Mas como é que eu volto para um lugar onde eu não sou gente? Eu sou bicho, eu sou escrava, violentada, roubaram meu sonho, não tive oportunidade, como é que eu volto? Deus fala, eu sou o Senhor da história. Volta. E ela fala assim, o Senhor é o Senhor que vê. Eu estou no deserto, não tem ninguém aqui, tá vendo? Então, eu acredito, Deus é um Deus que vê. A minha esperança de viver nesse mundo hostil que a gente vive é porque a gente tem um Deus que vê. Sabe, se ninguém te vê, se os crentes que estão do seu lado te violentam nos seus direitos mais basilares, porque acontece crente mesmo violentar outro crente em vários outros aspectos, morais, psíquicos, físicos, né? Assim, Deus vê, ela falou, então eu vou acreditar nisso. Mas ela não teve escolha na parte mais bonita para o casamento. Mas aí ela não escolheu nem entre a vida e a morte. A última escolha que alguém deve ter é assim, eu quero viver. Olha o que acontece nesse texto, se alguém falar, mas aí Deus consentiu. Quando Deus consente, ele não está dizendo, eu estou fazendo essa história, eu estou regendo e consertando a história. Deus não escreve certo por linhas tortas, ele fica sofrendo para arrumar as linhas tortas que a gente arruma e põe tudo nas costas de Deus, ou num fatalismo desgraçado. Foi Deus que quis, não é Deus não, isso aqui é os nossos desarranjos humanos e religiosos que destrói a história de vidas. Então não tem nada aí. O que Sara fala? Depois disso tudo, porque Deus havia feito uma promessa para Abrão e Sara, eles tinham que crer, era só isso. Você vai ser pai de uma grande nação. Não dá, Deus, eu sou velho. E Sara, a gente não está nem namorando mais. Como é que vai ter filho sem namorar? Ele fala assim, quem te fez, quem fez o mundo, quem fala, haja luz e houve luz, quem foi fazendo tudo do nada, faz tudo, vai fazer você revigorar. Ele fala, não vai dar certo esse trem não. Né? E aí eles arrumam um jeito e aí ela pega a menina que tem sonhos, que é vida, que é gente, e dá. E aí quando o menino, ela tem um filho, esse filho chama Ismael, né? Ou Ismael, e aí depois nasce o filho, porque Deus fez uma promessa, e Deus não falha, mesmo para pessoas igual a gente, promessa que Deus fez não vai falhar porque eu não presto. Ele faz, eu vou te dar, eu falei que ia fazer para você, vou fazer, porque eu sou Deus. Eu não dependo de você para fazer o que eu quero. E nasceu Isaac. Aí nasce Isaac e aí começa a briga. Ismael não é fácil, e irmãos sempre brigam, ele é mais velho, e ele começou a zombar de Isaac. E aí a mãe viu e falou assim, pega essa mulher e manda embora. Não é manda embora, mata ela. Tem um deserto pela frente, só tem deserto. Ela pega uma botija de água e um pão. O que é isso? Isso é homicídio, e qualificado ainda, matando com criança. Então agora ela está assim, sem saída. E aí ela está num sol escaldante, e ela vê assim, que vida miserável a minha. O que aconteceu comigo? Está conversando com Deus, por quê? E aí, no sol quente, Isaac adoece, insolação. E ela fala assim, agora nós vamos morrer, mas eu não quero ver meu filho morrer. E coloca ele embaixo de uma pedra ali e sai para longe da distância de um arco de flecha para não ver o filho morrer. Ela fala que acaba a nossa história. História miserável, sem graça, história sem sentido. Eu podia ser a mulher mais feliz do mundo, nasci num lar de crente, de um homem de Deus ou mulher de Deus, mas o que sobrou para mim? Eu vou morrer com a única esperança. Eu e meu filho vamos morrer nesse deserto escaldante. Ela vai chorar. Ela não tem nenhuma esperança, parece que é o fim, né? Game over para ela e para Ismael. Então Agar nunca teve escolha. Ela está na hora de morrer. A pergunta que a gente pode fazer é o que fazer quando não se tem escolhas. Porque, na verdade, não é Agar que não tem escolha. A gente vive num país, numa cidade, numa região de muita gente que não tem escolha nenhuma.
não tem escolha mesmo. E eles estão assim, pedindo o que fazer. Às vezes a gente até tenta voltar, como Agar tenta voltar para a casa de Abraão, vamos ver se tem um jeito, mas não tem jeito. Às vezes pensa, alguma coisa vai acontecer, mas não acontece. A Bíblia diz então para a gente fazer o que puder fazer quando não tem nada a fazer. A Agar, ela abre os olhos e vê Deus na história. E ela repete 2 vezes, eu tenho um Deus que vê. Ninguém se importa comigo. Eu estou longe do meu povo. Eu sou escrava, fui violentada. Eu sou mãe solo. Mãe solo num país que odiava mulher ainda. Agora sou mãe solo. E aí, de repente, não mais que de repente, como diz o poeta, aparece um poço. Poço no deserto, já viu isso, queridos? Poço, não tem poço no deserto, Deus fura um poço, é o Deus que vê. Então, se você não tem opção, Deus fala, olha, tem um poço perto de você. E Deus sempre, quando você vê um poço na Bíblia, tem um milagre. Deus é o Deus dos poços. Vê um poço, pode ver que tem um milagre. Jesus, ele vai na 9ª hora do dia, 3 horas da tarde, em Samaria, um poço, um calor de 52 graus, e ele encontra uma samaritana tão perdida como essa aqui. Ele fala, mulher, se você me pedir, eu te dou água da vida. Você vai saciar a sua sede. Ela fala, eu quero, porque eu não quero... Não é isso não. Eu quero dar vida para a sua vida. E ela fica maluca, até esquece o cântaro lá e vai embora sem nem buscar água. Deus saciou o coração dela. É interessante, então, que essa mulher, então, ela espera unicamente na graça. Ela fala assim, eu espero no Deus que vê. Né? E o anjo do Senhor, ele está sempre perto de nós. Ele é Jesus Cristo, ele é o alfa e o ômega. Ele estava no passado, ele estava nessa luta com Agar no deserto. Ele vai estar sempre perto de você, perto de você, perto de você, perto de mim. E mesmo que eu faça a coisa mais horrível, Deus não, ele faz porque Ele me ama, não é pelo que eu faço, é por causa do amor dele que Ele faz. E Ele muda a história de quem nunca teve escolha, que nunca teve história. Ele muda, Ele faz a gente feliz. E é interessante isso que esse anjo é Jesus. É interessante no Novo Testamento, tinha uma festa, e o povo crente sempre gosta de festa, e o povo evangélico gosta de festa, e o judeu também gostava de festa. Tinha uma festa das águas chamada. E todo mundo na festa, Jesus falou, não vou ficar nessa festa não, está muito chata, aqui tem muito crente. Jesus não falou isso não. Ele falou assim, tem mais gente sofrendo, em vez de eu ficar reunido aqui, cantando, eu vou lá num poço chamado Poço de Misericórdia, né? Chama Casa de Misericórdia, o Poço de Misericórdia era chamado. E lá tem um coxo. E o coxo, ele está lá assim, 38 anos, esperando que ele também não tinha escolha, que alguém desse uma escolha para ele. E aí Jesus fala para ele assim, perguntou só assim para ele, você quer que eu te dê uma opção de escolha? Você quer ser curado? E ele falou assim, Jesus, eu sou o cara mais sem sorte do mundo. Aqui tem milagre aqui todo dia. Ele nem sabia se tinha, porque na verdade aquele poço é tão grande que quem está de um lado não vê o outro. Então quem está do lado não vê o outro. Então ele imaginava, a gente sempre pensa que a bênção está acontecendo do outro lado. E aí tem um anjo que vem aqui, acho que 4 horas da tarde, e balança a água. O primeiro que chegar lá, mexeu na água, é curado. Essa era uma ideia que se tinha, que nunca se comprovou, e a Bíblia não diz que é verdade, era uma ideia que se tinha. E Jesus fala assim, você quer ser curado? Eu não estou perguntando se você tem sorte ou não tem sorte. Quanto tempo? Você quer ser curado, quer ser mudado? Agora chegou a sua escolha. Você quer ser mudado? E ele falou assim, eu quero, Jesus. E foi curado. Eu quase que perdeu a oportunidade, sabe? Porque a gente fica assim, aqui é o anjo mesmo, mas é Jesus. E ele está dizendo assim, Agar, você vai ser abençoada. Tem água para você, o seu menino não vai morrer. Eu estou aqui para mudar a sua história. E agora, a gente olha para a igreja, a gente vê a Agar como a igreja. E a igreja parece que às vezes não tem escolha. E ela tem Jesus. Ela não precisa ter escolha, tem que ter Jesus. Ele é por perto, Ele é a fonte da água da vida. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança. Ele muda todos os quadros, por mais dramático e mais triste que seja.
E é interessante que quando Jesus vem, ele muda toda a nossa história. É interessante que o menino cresce e aí ele torna-se um flecheiro. Agora você pensa, flecheiro? Como assim? Você lembra que o lugar que ela estava era o deserto, era o lugar de morte, mas Jesus transformou em lugar de vida. E aí Agar, que é fantástica, ela não tinha oportunidade, Deus deu oportunidade e ela mudou tudo. E ela falou assim, esse poço aqui vai ser minha fonte de renda. Aqui vai passar os beduínos, vai passar os tuaregues, eles querem água. E eu vendo água para eles. E quando começar a render o dinheiro, vai vir gente querer roubar nossa água. Eu preciso que quem defenda. Ismael tornou-se o maior flecheiro daquela região, para defender o poço. É porque Deus não faz nada pela metade. Ele abençoa a nossa vida por inteiro. Então, sabe, eu queria que você, nessa noite, você que veio aqui, eu não sei o que passa com você, e se você também se acha sem sorte, ou por um momento na vida não teve escolha, hoje a gente tem escolha. Tem escolha de dizer, Jesus, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é a minha vida, o Senhor é a água que sacia a minha sede, o Senhor é a minha esperança, a minha luz, o caminho para a eternidade. E se tudo ruim, porque pode chegar um momento que a gente fique sem escolha também, mostra para mim que o Senhor é o Deus que vê, para eu não ficar desnorteado pela vida. Eu fiquei 23 anos numa igreja, presbiteriana aqui em Patos. Eu tenho 62 anos agora. E ninguém com 62 anos arruma um emprego, nem igreja, normalmente. Eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho escolha. Aí Deus, você não precisa ter escolha, eu tenho escolha para você. Você vai para a Lagoa Formosa. É assim. Deus vai conduzindo. Então, a escolha que Deus, vocês querem, vocês aqui. E Ele tem uma bênção maravilhosa para cada um de vocês, para a história de vocês. Ele refaz tudo. Tá bom? Tem isso no coração. Pode ser, às vezes, eu não tive escolha, não escolhi onde nascer, não escolhi como casar e quando casar-me. Eu não escolhi entre vida e morte. Não precisa, porque Deus está escolhendo tudo o seu caminho e vai te abençoar e ajudar a dizer, eu quero a escolha que o Senhor tem para mim. Me abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém? Tem alguma pergunta? Eu não sei se abre para pergunta, se não tem. Eu sei que tem um horário, que ele falou assim, o horário que horário tem horário. Não, então tá bom. Eu quero agradecer Mariana, irmãs queridas, por esse privilégio de estar aqui compartilhando com vocês. Já fez um bem enorme para o meu coração. Vou guardar, eu tinha um pastor antigo, vou guardar na pinacoteca da minha memória esse momento. Nós que agradecemos e ficamos muito felizes, né, como o Vinícius disse, por esse acolhimento, por esse apoio, né, você é uma pessoa experiente, sábia, que pode nos ajudar muito. Tem muito a agregar na nossa vida. A gente está junto até o fim aqui, em nome de Jesus, tá bom? Até o fim é só na volta de Cristo, só na saída para Ele. Deus Santo, que alegria, Pai, vir aqui e encontrar gente tão linda. E eu não sei, Pai, a história de nenhum dos teus filhos. Não sei nenhum da história das suas filhas. As escolhas que tiveram ou que não tiveram. Mas eu sei, ó Pai, que o Senhor ainda continua sendo aquele Deus que vê. E quando o Senhor vê, o Senhor não vê por fora, o Senhor vê dentro do nosso coração. Sabe, aquele que dói, aquele que nos angustia profundamente. Então, Pai, em nome de Jesus eu te peço, libera a cura. Cura para o nosso coração que dói tanto às vezes. Libera a cura para o nosso espírito, que por causa do pecado nos afasta de Ti e nos deixa, às vezes, pensando que o Senhor não vê mais e que estamos sendo vitimizados pela história. O Senhor vê ainda e conduz a história. E muito obrigado, Pai, porque Jesus Cristo, Ele nunca nos abandonou. Estava com Agar e Ismael no deserto, está com a gente hoje e sempre estará. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado, vitória para vocês com todo o coração.